pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Aqui é o professor Celso Ramos. Nós vamos agora estudar os animais do filo cordado, tá? Nós vamos ter uma introdução ao filo cordado, porque é um filo muito grande, é o filo ao qual nós pertencemos, tá? Vocês vão entender quem são os indivíduos do filo cordata. Vamos ver as características gerais do filo, como é que a gente consegue distinguir se o indivíduo é um cordado. E aí a gente vai falar sobre as subdivisões, as classificações que existem dentro do filo. Aí vamos falar sobre esses subfilos, né, que são os urocordados, cefalocordados e vertebrados, tá? Olha só, vamos lembrar que na natureza existem as categorias taxonômicas, ok? O que são categorias taxonômicas? São agrupamentos que englobam uma maior abrangência de indivíduos e tem agrupamentos que agrupam uma menor abrangência. Eu falei para vocês isso aí na aula de classificação de seres vivos. Aí nós temos a categoria que mais abrange é o reino. Então nós temos o reino, aí um reino ele contém vários filos. Nós estamos no reino animalia. Então o reino animalia nós estamos estudando os principais 9 filos do reino animalia, tá? O filo agora que nós vamos ver são os cordados. Então, cada filo pode ter vários subfilos. Então, o filo cordado tem 3 subfilos: urocordado, cefalocordado e vertebrado. Ok? Mas a gente vai ver daqui a pouco esses subfilos. Quais são as características para que a gente possa levar em consideração saber se um animal é cordado ou não? Então veja só, essas são as 4 características de um cordado. Em algum momento da vida de um animal cordado ele tem que ter essas 4 características, embora essas características não persistam por toda a vida do animal, tá? Eu vou utilizar, para analisar esse filo, eu vou utilizar o estudo do animal que contém todas essas 4 características durante toda a sua vida. Esse animal ele é chamado de anfioxo. Ele é um animal pequenininho, parece um peixinho, tá? Mas ele fica enterrado na areia. Ele tem ele se alimenta principalmente pela filtração das partículas que vão sendo carregadas pela água, tá? Então veja só, quais são as características de um cordado que consequentemente estão presentes nesse animal aí que é o anfioxo? Presença de notocorda. Inclusive esse nome aqui é o que dá nome ao filo. Cordado quer dizer um animal que tem notocorda. E eu vou explicar para vocês o que é a notocorda daqui a pouco. Outra característica: fendas branquiais. Ó, aqui é a notocorda, esse bastãozinho aqui, ó, tá? Notocorda. As fendas branquiais, nós estamos vendo aqui, ó. É um local onde ficam as brânquias e aí a água vai passar e o animal consegue respirar. É o exemplo de animais aquáticos, né? Sabe os tubarões? Os tubarões eles têm aqueles buraquinhos aqui próximo ao seu pescoço, né? Ali são as fendas branquiais, tá? Também são chamados de fendas faringianas, mesma coisa. Outra característica que um cordado tem que ter em alguma fase da sua vida: sistema nervoso dorsal. Tá? Nos animais que são mais evoluídos, o cordão nervoso ele vai ser dorsal, ou seja, no dorso, nas costas do animal, ok? Nos animais invertebrados que são menos evoluídos, como por exemplo os vermes, artrópodes, né? Esses animais aí que são menos evoluídos, o cordão nervoso fica no ventre. Lembra que ventre é aquilo que está mais próximo ao chão, ok? Então, outra característica de um cordado: cauda pós-anal, tá? Os animais cordados possuem uma cauda pós-anal em algum momento da sua vida. Pode ser durante a fase embrionária ou até mesmo essa característica pode acontecer até a sua fase de adulto, tá bom? Vamos analisar cada uma dessas características. Olha aqui, ó, presença de notocorda. A notocorda, pessoal, ela é um bastão flexível, maciço e localizado na região dorsal e mediana do corpo.
ela surge durante o desenvolvimento embrionário e em alguns cordados persiste por toda a sua vida. Em outros cordados, a notocorda desaparece, sendo substituída pela coluna vertebral durante o desenvolvimento embrionário. No anfíoxo, a notocorda é esse bastãozinho aqui, ó, tá? Para o anfíoxo, ele serve para ajudar a fixar os músculos do animal, ok? Então, como a gente viu aqui na descrição, durante o processo, aqui, ó, esse desenho que vocês estão vendo aqui é a formação do embrião, tá? De um animal que é cordado. Então, veja, durante o processo de formação do tubo nervoso, nós temos aqui, ó, uma região que fica no dorso, nas costas do embrião, é chamada de placa neural. Essa região ela vai sofrer um invaginamento, ou seja, ela vai ser jogada para dentro do corpo do embrião. E aí ela vai gerar um tubo, tá vendo? Ó? Esse tubo aqui é um tubo neural que foi formado. Esse tubo neural, logo abaixo dele, fica o bastão fibroso. Esse bastão fibroso é a notocorda. A notocorda, nos vertebrados, juntamente com o tubo nervoso lá no embrião, ela vai originar a coluna vertebral. Tá, pessoal? A nossa coluna vertebral, quando nós éramos embriões, ela era duas coisas. Ela era esse tubo nervoso e a notocorda, tá? Então, alguns animais, como o anfíoxo, ele tem a notocorda durante toda a sua vida, até a fase de adulto. Aqui, no caso dos animais vertebrados, como é o nosso caso, a notocorda, durante a fase de desenvolvimento embrionário, ela desaparece e, juntamente com o cordão nervoso, ela vai originar a coluna vertebral, tá? Próximo tópico, pessoal, fendas branquiais ou fendas faríngeas, tá? Essa palavra, esse termo, ele significa que são orifícios que comunicam a faringe com o ambiente externo. Também são estruturas embrionárias. Nos peixes, ela vai existir por toda a vida do animal, tá? Nos anfíbios, elas são observadas na fase de larva e em alguns adultos, como em certas salamandras, tá? Nos outros vertebrados, as fendas branquiais, elas vão desaparecer, elas se fecham e participam na formação de outras estruturas, tá? Então, ó, por exemplo, os tubarões, as fendas faríngeas são essas aberturas aqui. Nós, seres humanos, que somos animais cordados, ela existia ali, ó, quando a gente era embrião, tá? Mas ela desaparece quando o embrião vai se desenvolvendo, ok? Acredita-se, por exemplo, que algumas pessoas que têm um pequeno furinho aqui, acredita-se que isso seria um resquício das fendas faríngeas, tá bom? Outra característica do cordado é o tubo nervoso dorsal. Ele vai estar presente nos cordados e nos animais vertebrados. É muito desenvolvido, observando-se a formação de encéfalo, protegido pelo crânio. Então, esse tubo nervoso, olha, nos animais inferiores, como artrópodes, o tubo nervoso é ventral. Tá vendo que ele está no ventre? Ou seja, o ventre é a região do animal próxima ao chão, tá? O ventre. Nos animais superiores, como os vertebrados, o cordão nervoso fica onde? No dorso, nas costas, tá? E esse cordão nervoso vai ter uma região que vai ter um maior acúmulo de neurônios, formando a região do encéfalo, que aí, como ele é muito importante, ele vai ter um crânio protegendo essa região, tá? Que é muito frágil. Outra característica é a cauda pós-anal. Ela vai ser encontrada em alguns animais, enquanto em outros desaparece ainda na fase embrionária, como nos humanos. Outros animais apresentam essa cauda por toda a vida, e neles ela tem a função de ajudar na captura de alimento, na natação, entre outros. A gente vai observar em macacos, por exemplo, o macaco ele usa a cauda para ele conseguir andar nas árvores. Já em seres humanos, você sabe que em seres humanos eles não possuem cauda pós-anal, só existiu na fase embrionária. Mas um resquício dessa cauda pós-anal você pode observar quando você pode apalpar sua região, a região ali das nádegas, você vai encontrar o finalzinho da coluna vertebral, tá? Que a gente chama de cóccix, tá ok? Próximo aqui, a gente vai agora falar sobre a subdivisão do filo dos vertebrados, tá? Esse filo, vertebrado não, pessoal, do filo cordata, ok? O vertebrado é apenas um subfilo desse grupo aqui dos cordados.
Então, o subfilo, aliás, o filo cordata, ele se escreve em latim como chordata, tá? Mas a pronúncia é cordata, ok? Então, ele é dividido em 3 subfilos. Nós temos o subfilo urocordata, cefalocordata e o subfilo vertebrata, que também tem esse nome aqui, ó, craniata, tá bom? Então, vamos começar a falar do primeiro subfilo, urocordata. A palavra urocordata tem a ver com a localização da notocorda. E, como vocês podem observar, o termo uro quer dizer cauda. Ou seja, a notocorda se localiza aonde? Na cauda. Então, ó, nos urocordados, a notocorda ocorre na cauda das larvas. Tá? Então, o animal aqui é uma larva. Isso aqui é a larva de um animal urocordado. Veja que na cauda dele, você vai encontrar o vermelhinho aqui, ó, a notocorda. Quando essa larva se torna adulta, essa notocorda ela vai diminuir, vai ser atrofiada, ok? Na maioria dos adultos, a notocorda e a cauda desaparecem durante a metamorfose. É um animal que tem desenvolvimento indireto, precisa de uma fase larval. Então a notocorda ela desaparece quando a larva se transforma em um adulto, ok? O corpo dos urocordados é revestido por uma túnica de tunicina, um carboidrato semelhante à celulose, tá? Tunicina é semelhante quimicamente à celulose. Então esses animais que apresentam esse revestimento externo, que é a tunicina, são chamados de tunicados. Exemplo de animais urocordados, nós temos esse caso aqui, ó, das assídeas, tá? Isso aqui, ó. Aqui é um exemplo de animal urocordado, assídia. Ela é, olhando para a estrutura dela, pessoal, você vai perceber que ela é um animal filtrador. Na fase adulta, ela vai ter um sifão, uma região onde vai entrar água. Essa água vai ser literalmente peneirada, tá? Ela vai ser peneirada por essas fendas faríngeas aqui, ó. Aí ela vai reter partículas alimentares que vão servir de alimento para o animal e a água vai sair por uma região chamada átrio, ok? Então, muito simples. Animais urocordados, notocorda presente na cauda dos filhotinhos, das larvas, tá bom? Embora os urocordados, como regra geral, sejam hermafroditas, normalmente eles não ocorre autofecundação, sendo os óvulos e os espermatozoides liberados na água, ocorrendo fecundação externa. Então, falando da reprodução, a fecundação vai ser externa, tá? Vamos lá, animais cefalocordados. Como vocês podem observar, são cordados nos quais a notocorda ela persiste no adulto, percorrendo longitudinalmente o corpo do animal, desde a cabeça até a cauda. Daí o nome cefalocordado, tem a ver com a cabeça, ou seja, as principais características dos cordados, ela vai estar presente nesse animal aqui, mesmo na fase adulta. Ela vai ter a notocorda, vai possuir o tubo nervoso dorsal, as fendas faringianas e a cauda pós-anal, tá certo? Aí, como exemplo de animal cefalocordado, é o anfioxo. Acredita-se, pessoal, que os animais que eram ancestrais biológicos de todos os cordados teria tido uma aparência parecida com essa daqui dos anfioxos, tá? Porque eles possuem todas as principais características dos animais cordados. Então, o anfioxo, pessoal, é um animalzinho pequeno. Essa aqui é a imagem de um anfioxo, tá? É muito pequenininho, você vai perceber que ele tem uma musculatura parecida com a musculatura de um peixe. Tem aquelas segmentações, né? A gente chama de metameria. Então, tem essa mesma característica nos peixes. São animais pequenos, com menos de 10 centímetros de comprimento, vivendo normalmente em águas calmas e pouco profundas, com mais de metade do seu corpo enterrado nos substratos arenosos. Então, você vai perceber que ele fica ali, ó, enterrado parcialmente, né? E ele deixa apenas essa regiãozinha, ó, somente essa regiãozinha aqui que tem tentáculos, que ela serve para capturar partículas alimentares que ele consegue obter da água,
tá? Então, essa aqui é a anatomia de um anfíoxo. Você vai perceber aqui, ó, mesmas características que eu já mencionei de todos os cordados. Tem o cordão nervoso, que está em azul, tá? Cordão nervoso dorsal. Abaixo do cordão nervoso dorsal, né, nós vamos encontrar a notocorda, que nesse animal vai servir para promover fixação dos músculos do animal, para que ele consiga nadar, ok? Ele tem um tubo, ele vai ter, pessoal, um sistema digestório completo, ou seja, vai ter a boca e vai finalizar ali com o ânus, tá? Ele vai digerir esses alimentos. Então, é um tubo completo, não é como acontecia em alguns vertebrados, que só existia a boca, e a boca servia como ânus ao mesmo tempo. Aqui não, aqui é um tubo completo, tá bom? Aqui nós temos aqui a cauda pós-anal, tá? E as fendas faringianas, todas as principais características dos cordados. Okay? O anfíoxo não possui coração, sendo o sistema circulatório formado apenas por vasos nos quais o sangue circula graças a contrações de alguns deles. Tá? São animais dioicos com desenvolvimento indireto. Quer dizer o quê? Tem o animal macho e a fêmea, ou seja, indivíduos com sexos separados. E desenvolvimento indireto, tem a fase de larva, ok? Agora falando do principal filo que a gente é o subfilo ao qual nós pertencemos, né? Ao subfilo Vertebrata, que também é chamado de craniata, ok? Vertebrados são cordados nos quais a notocorda é, durante o desenvolvimento embrionário, substituída total ou parcialmente pela coluna vertebral, como eu já mencionei para vocês. Apesar disso, nem todo vertebrado possui vértebra, tá? Aquela história de você dizer assim, animal vertebrado tem esqueleto. Animal invertebrado não tem esqueleto. Aí outra que eu escutava muito, animal vertebrado tem coluna vertebral. Animal invertebrado não tem coluna vertebral. Não é uma verdade 100% absoluta, porque existem animais vertebrados que não têm coluna vertebral. Exemplo, feiticeira, tá? Animais da classe Myxine, escreve-se M-Y-X-I-N-E, tá? Myxine. Então, esses animais aqui, eles não têm coluna vertebral. Eles possuem notocorda, que é o bastãozinho que eu já mencionei para vocês. E elas possuem um crânio que protege o encéfalo. Então, o termo mais completo para a gente definir o animal vertebrado é a presença do crânio. Crânio. Por isso que vertebrados são chamados de craniata, porque eles possuem crânio. Tá? Esse animal é interessante, quando a gente pega ele gosta de fazer um nozinho, né? E consegue fugir das nossas mãos facilmente, que ele produz muito muco, tá? São animais ciclóstomos. Quer dizer o quê? Boca circular, ok? Essa é uma outra característica de um vertebrado. Esqueleto interno, mais conhecido como endoesqueleto. Então, eu tenho a coluna vertebral, presença do crânio. A coluna vertebral não é regra geral. A maioria vai ter coluna vertebral, mas com exceção das feiticeiras, né? Nós temos o crânio presente em todos os vertebrados, tá? Aí quem são os vertebrados? Aí eu posso citar os peixes ciclóstomos, que são peixes de boca circular. Quem são? Feiticeira, como eu já mencionei para vocês. A lampreia, tá? Nós temos os condrictes, que são peixes cartilaginosos, são o esqueleto de cartilagem. Os osteíctes são peixes ósseos, tá? O esqueleto ele é mais ossificado. Aí a gente pode citar os anfíbios, que engloba as cecílias, mais conhecida como cobra cega, as salamandras, né? Os sapos, as rãs, perereca. Aí nós podemos citar os répteis, tá, pessoal? Que engloba, por exemplo, quelônios, como é o exemplo das tartarugas, né? Os lagartos, que são chamados de esquamata, tá? As cobras, aí a gente pode citar os crocodilianos, a gente tem aqui as aves e os mamíferos. A gente na próxima aula vai estar apresentando as características de cada uma dessas classes
tá? De cada uma dessas classes de vertebrados. Agora, uma característica que vocês devem levar em consideração com relação a eles é que esses dois últimos grupos aqui são animais endotérmicos, que produzem calor no seu corpo, tá, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre introdução ao filo dos cordados. Eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.